A Certidão Negativa de Naturalização, CNN. Este documento deverá ser requerido junto ao Ministério da Justiça e se torna necessário para poder determinar se o nosso antepassado italiano se naturalizou ou não brasileiro. Apesar de ser uma minoria, alguns antepassados se naturalizaram brasileiros, o que pode atrapalhar o processo. Neste caso, ao solicitar o documento ao Ministério da Justiça, você irá obter uma CPN, ou Certidão Positiva de Naturalização. O pedido do documento é gratuito e poderá ser feito pela internet através do site do Ministério da Justiça. Esta é uma boa notícia, pois é um documento que podemos fazer diretamente pela internet, sendo possível imprimir o documento em nossa casa. É essencial ter todas as certidões do processo em mãos, pois ao fazer a sua CNN, você deverá incluir todas as variações que o nome de seu antepassado sofreu no Brasil. Por exemplo, em determinado ponto da vida, o antepassado pode ter sempre assinado como Giovanni Frigieri. Em outros momentos, ele pode ter passado a assinar João Frigieri, já com um nome abrasileirado. Ao inserir todas as variações do nome de nosso antepassado, no momento de emitir a CNN, o sistema é capaz de pesquisar utilizando todas as variações para verificar se alguém se naturalizou com aquele nome. No próprio site onde fazer a requisição do documento, existe um campo que será possível incluir as variações presentes nas certidões brasileiras. O documento deverá ser autenticado online. Isso é possível através do próprio site onde o documento é solicitado, já na página seguinte após a emissão. O jeito mais fácil é emitirmos um documento juntos. Vamos simular a emissão de uma CNN para que você possa verificar com precisão como emitir este documento. A forma de obter esta informação é visitando o site do Ministério da Justiça e fazendo o pedido da consulta, que pode resultar na emissão de uma certidão negativa ou positiva de naturalização. Como você pode ver, nós já estamos aqui diretamente na página onde se faz essa emissão do documento. Porém, para encontrar essa página é bem simples. A forma mais fácil é você ir diretamente no Google e escrever emitir CNN. O primeiro resultado aqui, esse com esse endereço aqui do site do Ministério da Justiça, é o correto. Então a gente já clica aqui e já vamos diretamente na página onde se fará a emissão do documento. Emissão e autenticação. Como você pode ver aqui nessa página, nós temos diversos campos a serem preenchidos, né? Inicialmente a gente vai fazer a emissão da CNN e depois a gente vai fazer a autenticação da CNN. Para poder fazer essa emissão da CNN, a gente tem que ter em mãos já as certidões do processo. É essencial que você esteja com a certidão de nascimento do seu antepassado italiano, porque ali vai constar os dados que a gente precisa para fazer agora essa CNN. Além disso, é essencial que você esteja também já com as demais certidões do processo, em formato inteiro teor. Assim a gente consegue incluir todas as variações de nome do antepassado. Mas a gente vai fazer isso juntos, vamos verificar agora exatamente como é que faz esse documento. É importante dizer que, se for negativa a certidão, então quer dizer que nosso antepassado italiano não se naturalizou brasileiro, e teremos uma CNN ao realizar este procedimento. Já se ocorreu a naturalização, então o sistema irá emitir uma CPN, ou seja, uma certidão positiva de naturalização. Receber como resultado uma certidão positiva de naturalização não elimina por completo as suas chances de obter o reconhecimento da cidadania italiana. Sobre isso a gente vai falar no próximo vídeo. Agora vamos ver juntos como fazer a emissão do documento junto ao site aqui do Ministério da Justiça. Bom pessoal, para podermos emitir o documento, como eu falei antes, é essencial que você tenha em mãos todas as certidões do seu processo em formato inteiro teor, além, é claro, das certidões italianas, a certidão de nascimento do antepassado italiano. Também tenha em mãos papel e caneta para anotar alguns dados que irão facilitar a conclusão do procedimento, tá ok? Então aqui, dados do requerente. O requerente é você. Nacionalidade. Aqui consta o país, então a gente vai colocar diretamente Brasil. No caso eu vou fazer aqui em meu nome, tá? CPF do interessado. Aqui eu coloco meus dados. Nome do interessado. Eu vou colocar meu nome aqui exatamente como consta no meu nascimento, tá? Não fui eu que coloquei de forma maiúscula, tá pessoal? É o próprio sistema que ele já faz a emissão do documento assim. Então eu digitei em minúsculo e ele já apareceu tudo em maiúsculo. Sexo do interessado, masculino. Grau de parentesco. Esse aqui é o grau de parentesco do antepassado italiano comigo. Motivo da solicitação, que é o próximo campo aqui. A gente vai colocar a aquisição de cidadania.
Como você pode ver, todos esses dados aqui eles são obrigatórios, tem o asterisco e você precisa incluir esses dados. Indicar o país, tá? É um dado que apareceu aqui logo depois que a gente colocou como motivo da solicitação aquisição de cidadania. Então é aquisição de cidadania para a Itália, tá? A gente vai estar fazendo a nossa cidadania italiana. Então o I aqui é um dos últimos, Itália. Bom, agora a gente passa para dados do requerido. O requerido é o nosso antepassado italiano, tá? Ele é o requerido. Veja aqui que o sistema ele nos fala que, caso existam variações, clique no botão de mais para que o sistema inclua mais um campo de pesquisa de nomes. Eu já vou explicar isso em detalhes para vocês, para que vocês entendam por que o sistema coloca esta frase aqui para nós. Tá? Mas vamos começar. A gente pega a certidão de nascimento do nosso antepassado italiano e a gente verifica, bom, qual é o nome dele exatamente como consta na certidão. E quando eu falo exatamente, eu digo letra por letra, tá, pessoal? É essencial que quando a gente for fazer aqui a CNN ou a CPN, dependendo do que vai emitir, é essencial que você controle letra por letra, tá? O nome dele é, conforme certidão, Salvatore Vittorio, aqui exatamente, Enrico Frigieri, tá? Então esse é o nome como consta na certidão de nascimento italiana dele. Sexo masculino. Depois a gente tem aqui, ó, nome do pai. Você pode ver que o nome do pai não consta como obrigatório aqui no sistema, mas você tem que colocar. Da mesma forma que a data de nascimento não consta como obrigatória, mas você precisa colocar sim. Para a cidadania italiana é essencial que você coloque esses dados também. O nome do pai. Aqui uma primeira dica, pessoal. Em algumas certidões de nascimento italiana não consta o nome do pai como nome e sobrenome, consta apenas nome. Por exemplo, vamos supor aqui nesse caso do Salvatore Vittorio Enrico Frigieri, que aparecesse o nome do pai dele somente de Giuseppe. Nesse caso, o sobrenome do pai é exatamente o sobrenome do filho, tá? Então, se isso acontecer para você e você tem lá que o seu antepassado é o Giovanni Rossi, o nome do pai dele é o Pietro, se aparece só Pietro, isso quer dizer que o nome do pai também é Pietro Rossi. Então, o sobrenome do pai é sempre o sobrenome do filho, tá ok? Então, sexo masculino, tá? Nome do pai, exatamente como consta na certidão de nascimento do nosso antepassado italiano, incluindo o sobrenome do pai, caso não conste já, tá? Então, no nosso caso aqui é Giuseppe Frigieri. Veja que aqui o sistema ele não pediu letras maiúsculas, tá? Ele não mudou, então eu simplesmente coloquei da forma como eu acho correto, que é o primeiro nome, a primeira letra com maiúscula e as seguintes minúsculas, tá? Nome da mãe, exatamente como consta na certidão de nascimento do nosso antepassado italiano. Nesse caso, Maria Giglioli, tá ok? Data de nascimento do nosso antepassado italiano. No caso aqui, seria dia 26 de novembro de 1867. Cuidado aqui para não errar. País de nascimento, Itália. Ele nasceu na Itália. Aqui está Itália. Veja só, pessoal, que assim, a gente não está já concluindo o documento aqui, colocando esses caracteres no código aqui para depois gerar. Como a gente viu antes aqui, caso existam variações, clique no botão de mais para que o sistema inclua mais um campo de pesquisa de nomes. O que isso significa? Significa que, se por acaso nos documentos da cidadania italiana, por exemplo, no nascimento do antepassado e depois o casamento dele no Brasil, talvez o óbito, o nascimento do filho do nosso antepassado no Brasil, pode ser que o nome do nosso antepassado ele esteja um pouquinho diferente. Então a gente precisa colocar todas essas variações aqui nesse documento. Mesmo que a gente tenha feito o procedimento de retificação judicial, isso não faz a menor diferença. Você precisa colocar aqui todas as variações. Então vamos usar um exemplo, tá? Vamos supor que no casamento no Brasil, que o Salvatore Vittorio Enrico Frigieri ele chegou no Brasil e casou com uma pessoa ali. Então ele no casamento dele consta ele como somente Vittorio Frigieri, sem os demais dados, Vittorio Frigieri. Então, a gente vai colocar essa variação aqui. Depois a gente vai olhar no óbito, e no óbito consta lá ele como Salvatore Henrique, vamos fazer uma variação aqui, e o Frigieri também variou, colocamos um i aqui no meio, como vocês podem ver. Tá? Depois a gente vai olhar lá o nascimento do filho dele, e aparece Salvador Henrique, ó, aqui já começou a virar completamente brasileiro. Ó. Henrique e o sobrenome não vão mudar muito, Frigieri.
Então, como você pode ver, essas variações aqui, ó, que podem constar na certidão do nosso antepassado italiano, essas variações aqui, elas constam nas certidões seguintes, que pode ir mudando um pouquinho o nome dele ao longo das gerações, né? Durante os anos ali foi mudando alguma coisa. Então, essas variações todas você precisa incluir aqui no documento. Por quê? Porque a CNN é um documento que ela comprova se o nosso antepassado italiano se naturalizou ou não. E todos esses nomes que constam nas certidões pode ser um dos nomes que o nosso antepassado chegou lá e no momento de fazer a naturalização dele para virar brasileiro. Então, a forma que o sistema tem para controlar se a pessoa realmente se naturalizou brasileiro ou não é verificando cada uma das variações que talvez ele tenha usado no momento lá de se naturalizar brasileiro. Então você precisa incluir todas essas variações no documento. Assim o sistema pode fazer uma busca de se ele se naturalizou usando Salvatore Vittorio Enrico Frigieri, se ele se naturalizou usando Vittorio Frigieri, Salvatore Enrique Frigieri e assim por diante. Então é por isso que é essencial você colocar letra por letra, tudo bem certinho, sem mudar absolutamente nada de como estão os documentos. Tá ok, pessoal? Se você não faz essa conferência e coloca todas as variações da forma correta, como consta em cada uma das certidões, você pode ter o seu pedido de cidadania italiana negado, porque o governo italiano vai entender que você não incluiu todos os nomes, tentando talvez fazer omitir o fato dele ter se naturalizado com outro nome, tá? Então você precisa incluir todas essas variações. Aqui agora a gente vai colocar os campos, K, J, E, O, e vai apertar em emitir. Então aqui ele está fazendo uma busca agora, né? Então olha só, certidão negativa de naturalização, foi o que o sistema gerou para nós. O Departamento de Imigrações da Secretaria Nacional da Justiça e Cidadania certifica a pedido de Rude Frigieri dos Reis, que não consta, até a presente data, naturalização em nome de Salvatore Vittorio Enrico Frigieri ou Vittorio Frigieri, então ele está incluindo aqui todas as variações, e o nome da mãe e o nome do pai. Então, como você pode ver, aqui está a nossa CNN. O que a gente precisa anotar agora, pessoal? A gente precisa anotar aqui este número, que ele vai ser essencial para nós. Então, pegue um papel e uma caneta, anota esse número aí, ou use um editor de texto, alguma coisa assim para anotar esse dado. E também anote aqui a data, tá, em que ele foi emitido e a hora. Tá? A hora também vai ser importante. Esses dados são importantes agora porque a gente ainda precisa autenticar o documento. Então não basta simplesmente emitir, a gente tem que autenticar. Então eu sugiro já que vocês façam aqui a impressão do documento para não perdê-lo, né? E também salvem no computador de vocês aqui esse documento. Agora a gente pode voltar aqui e vai diretamente no Autenticar CNN. Então, protocolo da certidão. O protocolo da certidão é exatamente aquele número que constava antes. Tá? Então, como eu anotei aqui, é 000-685, opa, não tá digitando aqui, 000-685, 864, 679, 2016. Tá? Data de emissão, que é o que a gente acabou de fazer, 25/09, hora da emissão, por isso que era importante a gente anotar a hora, 16h37. Então a gente pode ver que é bem preciso. Né? E aqui os caracteres, né? É um O, um V, um E e um 5. Então agora eu coloco para o sistema consultar. Tá aqui, ó, autenticação de certidão negativa de naturalização. Então aqui constam todos os dados bem certinhos, consta o nome, o número, então tudo aquilo que a gente precisa. Aqui, ó, imprima esse documento porque ele junto com a CNN, eles formam um documento único, tá? Então, a autenticação junto com a CNN, você coloca essas duas folhas juntas e elas formam um documento único. Tá ok, pessoal? Então, esta é a autenticação, a anterior era a CNN, a gente junta com a autenticação e o documento, então, depois com a sua tradução e apostilamento, ele vai estar pronto para ser utilizado no processo de cidadania italiana. Se por acaso você obteve uma certidão positiva de naturalização, então veja o próximo vídeo que a gente fala um pouquinho melhor. Em alguns casos, pode ser aqui que no sistema eles não consigam controlar diretamente se o nosso antepassado se naturalizou ou não. Então eles não emitem diretamente e aqui vai resultar um formulário adicional para a gente botar um pouco mais de dados e daí eles fazem a consulta no sistema. Mas em geral, para 95% das pessoas, vai dar bem certinho exatamente dessa forma como aconteceu agora para nós. Tá ok? Então essa é a forma de fazer a emissão e a autenticação da certidão negativa de naturalização. Até o próximo vídeo.
Então, quando eu passo um pouco do que eu sei do italiano para alguém, é como se eu estivesse passando um pedacinho de mim, né? Um pedaço de mim, um pedaço da minha vida, um pedaço da minha família, que se não fosse por toda aquela história, né, eu não teria o conhecimento que eu tenho hoje para poder passar adiante. Então, eu acho que cada um que receber vai receber um pedacinho de mim também.